Excelentíssimo senhor deputado presidente desta douta e digníssima comissão especial, excelentíssimo senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas que integram a presente comissão, início gostaria de saudá-los e agradecer a oportunidade de aqui comparecer para que, em nome da senhora Presidente da República, eu possa apresentar a presente manifestação de defesa em face do procedimento de apreciação de denúncia por crime de responsabilidade em curso nesta Casa. De início, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de dizer que essa defesa que acaba de ser entregue é uma defesa longa, exaustiva, são quase 200 páginas de texto, onde são feitas considerações de natureza jurídica, de natureza técnico-econômico-financeira. Por óbvio, nessa exposição, eu vou me limitar aos principais aspectos. Todavia, julgo que a análise detida desta denúncia revelará, de forma clara e indiscutível, a absoluta improcedência dos crimes de responsabilidade que, por força da denúncia originalmente aceita por Sua Excelência o Presidente da Casa, são, em tese, imputados à senhora Presidente da República. Não existem efetivamente crimes de responsabilidade. A peça inicial é marcada por profundos vícios e a defesa mostrará, com absoluta clareza e rigor, estas questões que acabo de apontar. Nessa exposição que farei, seguirei basicamente os principais tópicos da defesa na própria ordem apresentada, na própria sequência que o texto escrito está sendo exposto. Nós dividiremos a análise em 3 pontos. E, ao final, faremos os pedidos respectivos a esta douta e digníssima comissão. Em primeiro lugar, faremos uma contextualização institucional e jurídica do processo de impeachment nos marcos do Estado Democrático de Direito vigente nos termos da Constituição Federal de 1988. Esta contextualização pressuporá esta análise preliminar. Nela falaremos da identificação do objeto da denúncia que está sendo discutida nesse processo e ainda abordaremos, embora a matéria já esteja superada, a legitimação da Advocacia Geral da União para atuar nesse caso na defesa da senhora Presidente da República. Digo que está superada porque já soube que houve uma decisão da questão de ordem. Então, portanto, embora mencionada, apenas direi de passagem este ponto. Nesta contextualização, portanto, gastarei mais palavras para analisar o instituto do impeachment no âmbito da nossa ordem jurídica e delimitar o objeto da denúncia. A posteriori, na segunda etapa da exposição, levantarei as questões preliminares, que, a meu juízo, caracterizam a absoluta invalidade desse procedimento e da ilegalidade do seu processamento na conformidade dos princípios constitucionais que estão afirmados na nossa lei maior. Esse procedimento vem se desenrolando, por diversos aspectos, em situação ofensiva à Constituição Federal e ofensiva à legalidade. Isso será objeto das questões preliminares que nós abordaremos. O terceiro segmento é a análise de mérito da denúncia. Nesta análise de mérito, nós enfocaremos os aspectos jurídicos, econômicos e financeiros que caracterizam os fatos denunciados aceitos pelo senhor presidente da Câmara neste processo. Feitos os desenvolvimentos e as análises desses 3 segmentos, ao final, apresentarei os requerimentos devidos em nome da autoridade presidencial que ora represento na qualidade de advogado-geral da União. Passo, então, senhores deputados, senhoras deputadas, à exposição. Começo pelo primeiro tópico, a contextualização histórica, política e jurídica de um processo de impeachment no direito brasileiro.
A Constituição Federal de 1988 consagra claramente, logo na sua abertura, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Essa expressão ela não é vazia, ela não é desdotada de significado. Dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito implica em duas realidades que precisam ser observadas. A primeira delas diz respeito ao que seja efetivamente um Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele que produz o seu direito e faz com que os agentes que atuam em nome do Estado ajam de acordo com esse direito. O Estado de Direito é aquele que produz as leis e que a todos subordina, sem exceção, a estas mesmas leis. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Este é o princípio da legalidade, próprio e característico dos chamados Estados de Direito. Porém, nem sempre os Estados de Direito são Estados democráticos, como dizem os juristas. A ideia de democracia é a ideia em que a soberania popular se afirma como criando a produção do direito. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, ou diretamente, ou através de representantes eleitos pelo povo. Portanto, afirmar que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito significa que o direito a tudo orienta, e esse direito remonta na sua legitimidade à própria soberania popular. O Brasil, ao se afirmar como Estado democrático de direito, adotou o regime presidencialista de governo. Não adotou o regime parlamentarista, nem um regime misto, como acontece em alguns países. Disto deve-se extrair uma importante consequência jurídico-política para a nossa análise. Nos chamados regimes parlamentaristas, ou até mesmo nos chamados regimes mistos, se costuma estabelecer nas constituições mecanismos de controle primário entre o poder executivo e o poder legislativo. Nesses sistemas, parlamentaristas ou mistos, muitas vezes se defere a prerrogativa ao chefe de Estado de dissolver o parlamento, de convocar novas eleições parlamentares. Da mesma forma, nesse sistema, o parlamento pode, por razões de mera conveniência política, destituir o governo, ou seja, fazer com que o governo deixe de ocupar a posição que efetivamente possui do ponto de vista da gestão que lhe é atribuída constitucionalmente. Isso é uma característica dos sistemas parlamentaristas. É um sistema efetivamente de controles primários. O chefe do executivo tem formas de gestão política sobre o parlamento, na possibilidade inclusive da sua dissolução, e o parlamento pode instituir o governo. No presidencialismo, adotado pela Constituição Federal de 1988, após ampla consulta popular, não é isto que se estabelece. No presidencialismo, há uma fusão entre quem é chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado e o chefe de governo é o presidente da República. É quem comanda o chefe, é quem comanda o executivo. É exatamente por isso, porque há uma fusão na figura do presidente da República, da chefia de governo, da chefia de Estado, que a ordem jurídica constitucional, ao contrário do que acontece no sistema parlamentarista ou misto, dá uma série de garantias e de estabilidades para que o chefe do executivo possa exercer as suas funções. Garantias e estabilidades que não decorrem de favores à pessoa de quem governa, mas garantias e estabilidades que decorrem da missão institucional que o chefe do executivo recebe no presidencialismo. São garantias que fazem com que o seu mandato tenha várias dimensões consolidadas de proteção, justamente para que não exista instabilidade institucional, justamente para que não exista incerteza, justamente para que o Estado e o governo não tenham solidez no âmbito desse sistema. Posso mencionar várias garantias que são dadas, indiscutivelmente, ao chefe de governo e ao chefe de Estado no sistema presidencialista.
várias delas estampadas e acolhidas no texto da Constituição Federal de 1988. Vejam, por exemplo, nobres deputados, a regra contida no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal em vigor. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal em vigor diz: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Ou seja, ao contrário dos outros cidadãos, que não são investidos da condição de chefia de governo e chefia de Estado, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções durante o mandato que exerce na presidente da República. Por que isso? Um favor ao presidente? Um benefício? Um privilégio? Não, uma garantia institucional. Uma garantia institucional que afirma a estabilidade daquele que tem por missão conduzir o Estado e o governo após legitimamente eleito pelas urnas. Outra garantia que a Constituição dá, demonstrando essa estabilidade institucional que se afirma no presidencialismo para quem chefia o Estado e o chefia de governo. Artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. O parágrafo antecedente àquele que há pouco li, diz o seguinte: enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ao contrário dos outros cidadãos, nas infrações comuns, o senhor presidente da República não pode ser preso, a menos que tenha uma sentença condenatória. Por quê? Um favor a ele? Não. Garantia institucional. Garantia de Estado. Garantia de governo. Outro aspecto. Artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 51, inciso 1 da nossa lei maior, compete privativamente à Câmara dos Deputados: 1. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Por que se submeteria o legislativo à instauração de um processo criminal? Para a garantia institucional do Estado, para a garantia institucional da estabilidade das relações governamentais e públicas. Não é um privilégio, não é uma vantagem em razão da pessoa do presidente, mas uma segurança institucional que aponta pelos valores que cercam o presidencialismo em quaisquer formas constitucionais que adotam esse regime de governo. Da mesma forma, há que se observar ainda a regra da prerrogativa de foro, prevista no artigo 102, inciso 1, letra B da Constituição Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal pode julgar originariamente o presidente da República. Privilégio? Não. Isso não se trata de uma forma de escapar da jurisdição, nem de violentar em maneira alguma situações características do Estado de Direito. Se trata de assumir uma prerrogativa de estabilidade, para que o chefe do Executivo, o chefe de Estado, o chefe de governo, seja julgado apenas pela Suprema Corte do nosso país. Note-se, portanto, que todo o conjunto de valores que está estampado na nossa Constituição demarca esta garantia de estabilidade institucional indispensável, imprescindível para o sistema presidencialista. É diferente no parlamentarismo. É diferente no sistema misto, onde conveniências políticas podem destituir e mudar governos. No presidencialismo, não. Os mandatos são outorgados e legitimamente devem ser exercidos com absoluta estabilidade, salvo situações excepcionalíssimas, de grande intensidade valorativa e de clara ofensa a princípios sensíveis do texto da Constituição. Somente em situações extremas do presidencialismo se admite a cassação do mandato do presidente da República. É uma hipótese excepcionalíssima, que pode ser equiparada, segundo muitos juristas, à intervenção da União nos Estados, que pode ser equiparada ao estado de sítio, que pode ser equiparada ao estado de defesa. O impeachment, portanto, no presidencialismo, é uma situação de absoluta excepcionalidade institucional, justamente por força das garantias que marcam esse sistema de governo. Portanto, no presidencialismo, jamais se poderá falar que qualquer governo possa ser afastado por uma mera decisão política, por uma situação episódica de impopularidade,
por algum tipo de situação natural do mundo da política que não seja absolutamente extraordinária e de gravidade afrontosa aos princípios basilares do sistema. Não há impeachment no sistema presidencialista sem situação de gravidade extrema, sem excepcionalidade extrema, sem incontrovérsia absolutamente que se ponha como induvidosa. Esta é a realidade constitucional subjacente e que demarca, do ponto de vista político e jurídico, a compreensão que devemos ter do processo de impeachment no direito brasileiro. Bem, feitas essas considerações, cumpre que venhamos entender, juridicamente, a forma pela qual a nossa Constituição acolhe o chamado processo de impeachment. Processo pelo qual o presidente da República pode perder o seu mandato. Como visto, o processo de impeachment não é um processo meramente político, como alguns falam. É um erro, é um equívoco, grosseiro, juridicamente refutado por toda a doutrina e por toda a jurisprudência. O processo de impeachment é um processo jurídico-político. Por quê? Porque não se afasta politicamente um presidente eleito no presidencialismo. Ele só pode ser afastado se ocorrerem pressupostos jurídicos claros, indiscutíveis. Somente quando ocorrem esses pressupostos jurídicos claros e indiscutíveis é que se abre a possibilidade de se fazer uma apreciação política sobre a eventual conveniência ou não de permanência do presidente da República. Sem os pressupostos jurídicos, sem a configuração desses pressupostos básicos, jamais poderá haver o impeachment validamente posto no campo de um Estado democrático de direito que adote o regime presidencialista. E qual é, efetivamente, o pressuposto jurídico para que ocorra um processo de impeachment? Para que se possa abrir a avaliação política de permanência ou não, de conveniência ou não de permanência do chefe do executivo e do chefe de governo. A Constituição é clara. O pressuposto jurídico que deve acontecer para que possa ser desencadeado validamente um processo de impeachment é a ocorrência dos chamados crimes de responsabilidade. Se não houver crime de responsabilidade, se não houver fato que se tipifique como crime de responsabilidade no sistema presidencialista, em um Estado democrático de direito, não pode haver cassação de mandato do presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo. Não pode haver impeachment. É exatamente por isso que a Constituição, no seu artigo 85, trata do pressuposto jurídico, trata dos chamados crimes de responsabilidade, que são justamente os crimes que, se verificados, permitirão ao Parlamento apreciar, após essa constatação, se é conveniente ou não o afastamento do presidente da República. Diz o artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, e especialmente contra. E aí vem 7 incisos. No parágrafo único, afirma: esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Muito bem. Fica claro que o rol do artigo 85, ao dizer o que são crimes de responsabilidade, foi taxativo. No entanto, remeteu a matéria para uma lei especial. Lei especial antiga dentre nós. A Lei 1079 de 1950. Ou seja, a Constituição fornece o arquétipo normativo para a tipificação dos crimes de responsabilidade e é a legislação infraconstitucional quem vai tipificá-los. As normas constitucionais não têm palavras inúteis. As normas constitucionais, elas expressam os valores e os pressupostos pelos quais um legislador deve tratar de um tema. Colocam limites, balizas e orientações. A simples leitura do artigo 85 da Constituição Federal, mesmo que se não fizéssemos uma análise da legislação infraconstitucional, nos permite dar uma prefiguração do que pode e do que não pode ser admitido como crime de responsabilidade no direito brasileiro, nos marcos da Constituição Federal de 1988. Basta ler
e fazer uma exata exegese do artigo 85 da Constituição Federal para que isto resulte claro. Topicamente, pela interpretação adequada que a doutrina e a jurisprudência fazem do artigo 85, eu gostaria de dizer pontualmente quais são os aspectos exigidos pela Constituição para que possa ser configurado um crime de responsabilidade. Primeiro ponto. Só existe crime de responsabilidade se houver, diz a Constituição, um atentado à lei maior. A expressão é clara. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição. Note-se, o legislador constitucional não fala que violem, não fala que violentem, não utiliza palavras mais fluidas, nem mais brandas. Ele fala que atentem, fala em atentado, fala em violência, fala em ato extremo, fala em ato de ruptura a princípios sensíveis. Quem desrespeita a lei não atenta contra o seu espírito. Quem viola a lei não comete um atentado à ordem jurídica. Portanto, a Constituição, nobre senhor relator, deixa claro que não é qualquer ilegalidade, não é qualquer violação, não é qualquer irregularidade, não é qualquer situação de desrespeito tangencial à lei que deve qualificar um crime de responsabilidade. É apenas um atentado à Constituição. Por quê? Porque no sistema presidencialista é excepcionalíssima a possibilidade de afastamento do presidente. Ou seja, a expressão atentado revela o valor que está por trás da Constituição. Revela que é uma situação gravíssima. Não é qualquer situação de ataque, de colisão com norma constitucional qualquer que gera o impeachment. É um atentado. É uma violência extraordinária a princípios estruturantes. É uma violência aos alicerces centrais da ordem jurídica. Crime de responsabilidade que, porventura, a lei define e que não tem esta característica, é inconstitucional. Se viesse a fazê-lo, seria inconstitucional. Por quê? Porque tem que ser um ato de extrema gravidade. O que a lei tipifica e o que se corporifica no mundo dos fatos. Segundo aspecto. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo Presidente da República. O texto é claro. E a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do Presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do Presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada a alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Atos do Presidente da República. A doutrina é clara e indiscutível. Inclusive quando aprecia esta matéria em âmbitos de cassação de governadores e de prefeitos. Que por analogia sistêmica ou do ponto de vista federativo, se aplica. Basta ver a jurisprudência. Tem que ser ato imputável diretamente ao chefe do executivo. Terceiro ponto. Para que exista o crime de responsabilidade, embora a Constituição aponte uma situação meramente exemplificativa, é necessário a tipificação legal. Não há crime sem prévia lei que o defina. Não há crime sem tipo legal antecedente. Portanto, indiscutivelmente, em que pese a Constituição tenha trabalhado com afirmações amplas, existe para a configuração do crime de responsabilidade a previsão legal que estritamente identifique a parte delituosa. Ou seja, o fato de ser o impeachment um procedimento jurídico-político não afasta a necessidade da tipificação rigorosa, criteriosa e estrita, uma vez que se está falando em campo de restrição de direitos, de sanção política, mas de sanção. Nullum crime sine previa lege. É necessário que tenhamos a lei, tipificando o delito, para que eu possa ter a sanção.
Outro ponto. Não podem qualificar como impeachment os atos praticados fora do exercício do mandato ou das funções de presidente da República. É a aplicação ao texto do próprio artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, que já li. O presidente da República não pode ser responsabilizado criminalmente nem politicamente por atos que sejam praticados fora do exercício das suas funções. Portanto, nenhum crime, nenhum delito que se refira a fatos que antecedam o exercício do mandato, por força do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser qualificado como crime de responsabilidade. E, finalmente, surge do texto constitucional a ideia de que um crime de responsabilidade, para a sua configuração, exige ação dolosa do presidente da República. Por que isto? Porque a Constituição fala em atentado. Não existe atentado culposo. Atentado ao texto constitucional é doloso, é má-fé, é deliberado, vem de iniciativa. Impossível a configuração, data máxima vênia de entendimentos opostos, de crime de responsabilidade sem ação dolosa do primeiro mandatário do país. Aliás, todos nós sabemos que em sede da tipificação de delitos, crimes dolosos são sempre tipificáveis, mas os culposos, para que possam ter a sua tipificação, exigem determinação legal expressa. E não existe na nossa legislação infraconstitucional, como veremos, tipificação que preveja crimes culposos. Portanto, um crime de responsabilidade exige que o ato praticado pelo presidente da República seja por ele diretamente praticado. Que seja um ato doloso. Que seja um atentado à Constituição, uma violência excepcional, capaz de abalar os alicerces do Estado. Exige a tipificação legal. Portanto, todo um conjunto de ingredientes necessários para a configuração de um processo de impeachment. Fora destes pressupostos, qualquer processo de impeachment é inconstitucional, é ilegal. E é nesse plano que tem se colocado uma discussão que, a meu ver, muitas vezes se coloca muito mal na opinião pública. Tem se indagado. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas, pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária, excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos, se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim. O que é um golpe? Muitos não gostam da expressão, porque talvez refugiria à tecnicalidade jurídica. Mas eu vou capturá-lo na política e vou aplicá-lo ao direito. Golpe é a ruptura da institucionalidade. Golpe é o rompimento de uma Constituição. Golpe é a negação de um Estado de Direito. Não importa se ele é feito por armas. Não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas. Se ele é feito com um simples rasgar de uma Constituição, sem supedâneo, sem base fática, ele é golpe. O mundo atual não tem assistido mais, pelo menos em vários continentes, golpes militares. Por isso, hoje, se buscam discursos retóricos, se buscam discursos de formulação de falsos ingredientes jurídicos para se justificar a violência. E isto é grave. Golpe, com ruptura da Constituição, abala a institucionalidade de um país. Golpe, com ruptura da Constituição, ofende o Estado Democrático de Direito. Golpe, com o rasgar de um texto constitucional, como o nosso, que custou tanto sangue, tantas dores, tantas lutas para ser afirmado, é algo que jamais será perdoado pela nossa história. Que será mal visto internacionalmente, que trará insegurança jurídica, que trará incertezas institucionais e conflitos que são inaceitáveis. Posso dizer a Vossa Excelência, portanto, que o impeachment que rasga a Constituição do Brasil, que não tenha pressupostos jurídicos, ou feito por razões de conveniência política ditado pela maioria, é algo que traz duas graves consequências. A primeira delas é a ruptura tensionadora, conflituosa,
com uma institucionalidade que não pode ser rompida. A segunda delas, igualmente grave, é o fazer nascer de um novo governo sem legitimidade e sem condições de governabilidade nacional. Pouco importa aos homens que, porventura, venham assumir o governo num caso de ruptura constitucional. Pouco importa. Se são bons, se são maus, se são probos, se não são. A verdade é que um governo no Estado Democrático de Direito precisa ter legitimidade, derivada da lei e da soberania popular. Se a Constituição foi rasgada e se o povo não foi às urnas, não há legitimidade para um governo que possa, porventura, subir nessas condições. Não há legitimidade interna, não há legitimidade externa, e um governo nestas condições dificilmente conseguirá cumprir a missão que o Estado lhe reserva. Há que se pensar nisso. Há que se pensar na história. Há que se pensar nos compromissos institucionais quando se decide uma matéria dessa natureza. Mesmo em relação àqueles que discordam de um governo legitimamente eleito, o compromisso com a institucionalidade não pode ser rompido, sob pena de graves consequências históricas, políticas, econômicas, sociais e de segurança jurídica para um país. Não há segurança jurídica, não há segurança institucional com ruptura da ordem e com o rasgar de uma Constituição. É por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, que este processo deve ser objeto desta contextualização prévia. Impeachment é excepcional. Impeachment só ocorre a partir de pressupostos jurídicos. Ignorar isso e tratar esta questão como uma questão corriqueira do mundo político, de disputas próprias do nosso mundo, é um erro histórico imperdoável. Faço essas considerações preliminares e a seguir, então, essas considerações introdutórias, e passo, então, agora ao segundo tópico dessa contextualização, que diz respeito exatamente à questão relativa à identificação do objeto do presente impeachment. Como todos os senhores sabem, o presente processo de impeachment foi provocado por uma representação de cidadãos que a ofertaram ao senhor presidente da Casa. O senhor presidente da Casa, nobre deputado Eduardo Cunha, houve por bem acolher em parte a denúncia. Vinculado a decisões anteriores, Sua Excelência delimitou claramente o objeto do presente impeachment. Afirmou que os fatos anteriores ao atual mandato da Presidência da República não podem ser considerados nesse processo. Descartou todas as denúncias que dizem respeito a fatos antecedentes. E delimitou o objeto deste pedido de impeachment a apenas 2 fatos, que às vezes têm sido objeto de grande confusão na discussão que se coloca. Os 2 fatos foram claramente identificados na denúncia, embora não sejam tão claramente descritos, claramente identificados a decisão do senhor presidente da Câmara, mas não são claramente descritos na denúncia. Aliás, a denúncia, do ponto de vista jurídico, é bastante vaga. Inclusive, imprecisa. E, tecnicamente, bastante reprovável, passível, inclusive, até de sofrer uma eventual rejeição por inépcia, como nós falaremos ao longo dessa exposição. Os únicos fatos que são discutidos neste processo, que está sob exame dessa comissão, são os seguintes. De acordo com a decisão do presidente da Casa, que é quem tem competência para definir esse objeto e dar início ao processo de impeachment. Primeiro, a edição de 6 decretos não numerados, nos meses de julho e agosto, todos fundamentados no artigo 38 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e no artigo 4º da Lei 13.115, de 20 de abril. Portanto, 6 decretos não numerados que abrem créditos adicionais. Esse é o primeiro fato, objeto de apreciação desta comissão. O segundo fato é o inadimplemento financeiro da União com o Banco do Brasil S.A., em virtude do atraso no pagamento de subvenções econômicas do âmbito do crédito rural, e inadimplemento que, como demonstraremos, não é propriamente um mútuo. Ou seja, são as chamadas pedaladas fiscais. Mas note-se, os 6 decretos e as chamadas impropriamente pedaladas fiscais só podem ser considerados por esta comissão no âmbito de 2015, porque a Constituição não permite. A Constituição é clara. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos no exercício das suas funções.
E a decisão do presidente da República, do presidente da Câmara, fez um claro corte. São só esses dois fatos. Quaisquer outros fatos, com a devida vênia, quaisquer outros fatos que não sejam esses dois, não podem ser discutidos nesta comissão especial e nesse processo de impeachment. Podem ser discutidos nas comissões da Casa, podem ser chamados ministros para esclarecer, podem ter inquéritos policiais, podem ser debatidos onde quer que Vossas Excelências queiram, na imprensa, de público, mas no processo de impeachment não. Por que não pode? Porque este é o objeto. E não há processo de impeachment que dê respeito ao devido processo legal. Não há processo de impeachment que possa ultrapassar os limites da sua denúncia devidamente aceita. Portanto, nesse momento, quero deixar claro que a defesa de Sua Excelência, a Presidente da República, se recusa, neste processo, a discutir qualquer fato que não tenha a ver com essas duas circunstâncias que ensejaram as denúncias. Nenhum outro fato a defesa discutirá. Porque se houver essa discussão, como tem havido, e demonstraremos isso, esse processo é nulo. Esse processo não sobrevive. A defesa não tecerá nenhuma consideração sobre os fatos que não sejam objeto dessa denúncia. Poderá fazê-lo nas ruas, nas comissões, no parlamento, onde quer que Vossas Excelências queiram, mas nunca num processo de impeachment. A Constituição tem que ser respeitada. O princípio do devido processo legal não pode ser violentado. E, portanto, a defesa se exigirá exclusivamente àquilo que é o objeto da denúncia. E proporá a nulidade deste processo sempre que isto for transgredido. Não se tolera nunca com o desrespeito à Constituição. Não se tolera nunca com o desrespeito a princípios constitucionais. E a defesa zelará para que isto ocorra. Feita essa consideração e superada a questão da legitimidade do senhor advogado-geral da União poder comparecer neste processo, já decidida por Sua Excelência o presidente da comissão, passo então às questões preliminares arguídas neste processo, antes de adentrar ao exame de mérito. Temos uma primeira questão preliminar, que merece a consideração do senhor relator e a decisão de Vossas Excelências. Essa arguição preliminar diz respeito ao vício procedimental deste processo em face do indiscutível, notório e clamoroso desvio de poder que marcou a sua abertura por decisão de Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Faço previamente uma análise jurídica do que é o desvio de poder, também chamado por autores de desvio de finalidade. A figura do desvio de poder ou desvio de finalidade tem origem no direito francês. E é uma decorrência direta da aplicação do chamado princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Por isso, as autoridades que são investidas no exercício da função pública, recebem essa investidura da lei. Suas competências são aquelas que a lei estabelece. E quando a lei estabelece as competências para que uma autoridade pública venha atuar, o estabelece para que alcance um certo fim, um fim de interesse público. Toda outorga de competência a uma autoridade pública existe para atender um fim, que é o interesse público, que é o fim que a lei quer que seja alcançado. Não há competência legal ou constitucional que não vise exatamente atribuir a alguém a possibilidade de atuar para alcançar uma finalidade. Por que a nossa legislação atribuiu ao senhor presidente da Câmara a competência para decidir a abertura de processo de impeachment? Justamente para que examinasse os pressupostos dos requerimentos e, diante da comprovação inicial, desencadeasse um processo com a finalidade de cumprir a Constituição. Esta é a finalidade da competência outorgada ao presidente da Câmara dos Deputados quando aprecia um processo de impeachment. Verificar apenas se a Constituição está sendo cumprida. Ora, conforme fartamente documentado e noticiado pela imprensa e apresentado nesta defesa, que ora trazemos à consideração de Vossas Excelências, a decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição.
Não era esta a sua intenção. Não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros. Os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Ou seja, a imprensa noticiou fartamente isto, que Sua Excelência, o presidente da Câmara, parecia fazer um movimento pendular entre a bancada oposicionista e a bancada situacionista, na perspectiva de evitar que as fortes acusações contra ele dirigidas pudessem ensejar a abertura de um processo de cassação do seu mandato. Não faço acusações ao presidente da Casa aqui, porque respeito o direito de defesa. Acho que todos devem ter o direito de defesa. Não importa a gravidade das acusações que sejam cometidas. Não importa, inclusive, de muitas vezes, Sua Excelência até mesmo ter imaginado que eu participava de uma conspiração junto com o Procurador-Geral da República contra ele. Ele tem o direito de defender-se e tem o direito de demonstrar a sua inocência. Isso tem que ser respeitado. Todavia, naquele momento, agia o senhor presidente da Câmara no movimento pendular. Dialogava com as bancadas oposicionistas, dizendo, olha, se vocês não vierem abrir processo contra mim, eu abro impeachment. E mandava recados ao governo dizendo, se vocês não garantirem seus votos, eu abrirei o processo de impeachment. O advogado-geral, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, ele está fazendo a defesa da presidente. Portanto, nós temos que ouvir com a máxima cautela, a ampla defesa. Deputado Nilton Leitão, é o momento da defesa da presidente, e eu não vou permitir que seja interrompido